Fala galera, tudo bom? Tô rindo aqui porque tô começando pela segunda vez, mas sempre que eu começo assim, tá aqui do meu lado o Arthur jantando aqui, eles debocham de mim que eu começo totalmente. Beijo, meus YouTubers. Eles debocham de mim e falam que eu sou o YouTuber iniciante aí. Não interessa, não dá bola pra torcida, segue em frente e segue no teu caminho. Essa é uma aula, mas também é uma revisão para o simulado que vai acontecer do primeiro ano agora sobre modelos atômicos. Percebe que essa página nossa inicial eu considero como um assunto mais interessante tanto da química quanto da física, já que é uma área que se mistura. Está muito mais para a física hoje em dia o átomo do que para a química, como foi a proposta inicialmente concebida. Então, eu tenho ali um modelo esquemático de um átomo, por exemplo, nesse caso que é o de Rutherford, né? Então, o modelo planetário. Mas a gente vai revisar nessa aula de hoje os modelos atômicos, começando por Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e Sommerfeld. E vamos ter a participação hoje especial, não presencialmente, mas em espírito, do aluno. Gravem esse nome. Hoje um nome, amanhã uma lenda. Arthur Costa de Avelar Ferreira. Eu estava dando os modelos atômicos hoje na sala de aula e a gente começou a falar o nome dos cientistas na língua natal. Então, por exemplo, Bohr era dinamarquês, então eu tinha que pronunciar Bohr em dinamarquês. Rutherford era da Nova Zelândia, neozelandês, então a gente começou a brincar em relação a isso e eu descobri que eu tenho na sala de aula um aluno poliglota, porque o bicho a gente acabou fazendo desafio e ele acabou chutando o nome ali e quando a gente colocou no Google Tradutor a pronúncia era muito parecida. Então segue agora o meu aluno poliglota Arthur Costa de Avelar Ferreira. Vamos para o modelo atômico então, tá? Alguém reconhece esse modelo atômico que está aí? Ninguém, né? Porque isso não é um modelo atômico. O que que isso está fazendo aqui? É porque eu gosto muito sempre de mostrar o modelo atômico e a gente vê a foto da pessoa. A gente começa a ter uma concepção de como era aquela pessoa. Porém, o primeiro modelo atômico, que é o de Dalton, ainda não existia isso aqui. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui rapidinho, peraí. Tá? Ainda não existia isso aqui, porque isso que vocês estão vendo é a primeira fotografia feita na história da humanidade. Em 9 de maio de 1816, usando uma caixa de madeira, o francês, essa Ferreira não estava junto comigo, então ele não vai saber, eu não vou saber pronunciar correto, Joseph Nicéphore Nice, conseguiu pela primeira vez na história gravar uma imagem numa folha de papel sensibilizado quimicamente. Colocou uma folha de papel sensibilizado dentro de uma câmara primitiva apontada para a mesa posta em seu jardim. Então ali eu tenho uma mesa colocada no jardim desse francês. Esse é o primeiro registro histórico de uma fotografia. Grafia é escrita, é registro. Foto vai me lembrar o quê? A luz. Na verdade, as fotografias, nesse caso, as que ainda tinham um componente químico, né? Hoje em dia a fotografia digital, elas eram impressões, registros que a luz causava, ativando quimicamente e sensibilizando papéis especificamente tratados. Então, fotografia é um registro feito pela luz. Como essa fotografia é de 1816, ainda não havia fotografia do Dalton, então ele ainda aparece com desenhos, com caricaturas, infelizmente, tá? Então, feita essa ressalva histórica, vamos para John Dalton. Se eu não tiver certo, Ferreira, tu vai depois botar nos comentários ali ou vai me corrigir quais nomes eu acertei, quais nomes eu acabei errando. Tá? Primeiro modelo atômico, John Dalton, da Inglaterra, ok? 1803. Então a gente acabou de ver no anterior que ainda não existia fotografia. Então a gente tem aqui uma imagem reconstruída do John Dalton, que pesquisou durante muito tempo como ele podia curar ou tratar um problema de saúde que ele tinha em distinguir certas frequências de luz, de cores. Tá? Como ele era uma pessoa relevante à época, essa dificuldade em distinguir as cores levou o seu nome em homenagem a ele, chamado então a pessoa portadora disso de daltônica ou daltonismo. Ele não achou a cura, ele não foi o médico que é responsável por isso, mas ele pesquisou durante muito tempo pela essa condição que ele era portador. E eu tenho ali o John Dalton e eu tenho um monte de bolinhas atrás dele. Deixa eu mudar a canetinha aqui, peraí. Eu tenho um monte de bolinhas. Por que eu tenho aquelas bolinhas?
Porque a gente sabe, peraí, que o modelo atômico do Dalton é o modelo atômico mais elementar que eu tenho. Ah? Olha lá. O modelo atômico do Dalton nada mais é do que uma esfera maciça e indivisível. Não tem carga elétrica, não tem próton, não tem nêutron, não tem elétron, não tem eletrosfera, não tem núcleo, não tem nada. É simplesmente uma esfera maciça e indivisível que resgata dos antigos gregos a etimologia da palavra átomo. A, não, sem, tomo, parte, divisão. Então, lembra que a gente fala do átomo filosófico lá na Grécia Antiga, com Demócrito e Leucipo, que propunham a ideia da indivisibilidade final da matéria. Então, o John Dalton, percebe que eu estou falando na Grécia Antiga, eu estou falando em, sei lá, 400 a 500 antes de Cristo. E eu estou falando aqui agora em 1803. Então, 1800 depois de Cristo, com 500 antes de Cristo, vai dar 2300 anos. Então, por muito tempo, o conceito do átomo ficou esquecido, porque naquela época Aristóteles era um filósofo muito mais influente e ele era adepto da teoria dos 4 elementos, terra, fogo, ar e água, que foi incorporada pelos alquimistas também. Então, o conceito do átomo ele foi praticamente sepultado por mais de 2000 anos. Não que ele não existisse, mas ele tinha sido sepultado. Então, eu acho que a grande contribuição do Dalton é o pioneirismo, ok? Ele resgatou um conceito que estava esquecido. E aí, em questão de 100 anos, a gente sai do nada para uma concepção, um entendimento extremamente complexo em relação ao átomo. E algumas coisas, olha só, aqui é um escrito do Dalton em que ele representa os elementos químicos como sendo esferinhas, tá? Ó, esferas, ele bota a esfera e aqui dentro ele vai colocar algum símbolo que remonta muito aos alquimistas, que vai identificar o elemento químico. Mas mais interessante do que isso, olha só, ele já começa a dar para a gente uma noção ou um esboço até mesmo, olha só, de molécula. O Dalton não usava o termo molécula, molécula ainda não existia, como a gente entende hoje o agrupamento de átomos. Ele até chamava isso de átomo simples e átomo composto. Então, vários conceitos do Dalton não se aplicam hoje em dia. Mas percebe que ele já começa até com uma ideia, por exemplo, de que as moléculas possam ter geometria. Até a disposição das bolinhas já me dá uma noção. Então, o que o Dalton propunha? Ele fez muitos experimentos e confirmados em relações de massa. Então, vários experimentos dele relacionando a quanto desse elemento reage com quanto desse. Que os elementos combinam-se em proporções definidas de números inteiros. Ele estudava isso, que é a lei de Proust também. Que átomos iguais representam o mesmo elemento químico e elementos químicos são formados por átomos com constituições, com tamanhos, com massas diferentes. Então, vamos dar a Dalton todo o crédito pelo reinício da perspectiva de estudar o átomo, num ramo da química e da física chamada atomística. Fechou? Agora, sempre que tiver um modelo, eu vou botar no próximo slide o que teve que acontecer para que esse modelo tivesse que ser repensado. Vamos para o próximo slide? Olha só. Importantíssimo, né? Isso teve que ser desenvolvido para que a gente começasse a questionar, então, o modelo anterior. Isso cai muito nas provas. Esse aqui é o tubo de Crookes. Tubo de Crookes, ou também chamado tubo de raios catódicos. Ok? Nada mais é, e vamos voltar a falar depois nisso, quando falar em espectro de emissão. Ó, eu tenho aqui embaixo o ânodo, ou anodo. Aqui eu tenho o cátodo, tá? Ele vai estar conectado aqui, então, numa bateria.
Aqui eu tenho uma ampola de vidro. No caso aqui dentro eu vou ter um gás extremamente rarefeito. Ou seja, eu vou procurar o vácuo mais intenso possível, ou seja, eu vou procurar remover o máximo possível dos gases lá dentro. E não porque eu sou vascaíno, mas aqui tem uma cruz de Malta. Percebe que está então sendo o quê? Está sendo criado uma grande DDP, uma grande voltagem aqui entre esses dois eletrodos. Tá? Na verdade, na época chamava de cátodo e anticátodo. Então eu tenho aqui uma grande voltagem. Então era formado aqui dentro um raio. Olha lá, ó. Esse raio se propagava em linha reta, ele fazia uma sombra idêntica ao objeto que estava no interior. Se tivesse uma ventoinha, ele fazia girar. Se você aproximasse um ímã ou um campo eletromagnético, você mudava essa sombra. Então isso era muito estudado na época, esse tubo de raios catódicos, que consistia numa ampola de vidro com um gás extremamente rarefeito, buscando o vácuo, com dois eletrodos não conectados, afastados, em que era criada uma grande diferença de potencial, uma grande voltagem entre eles. É com esse dispositivo, com o tubo de Crookes, também chamado de tubo de raios catódicos, que o próximo cientista vai dar um passo adiante agora no entendimento da estrutura do átomo, que é a unidade fundamental que forma a matéria. O nome dele é Joseph John Thomson. Joseph John Thomson, o famoso J.J. Thomson. E não é como a galera ficar falando que é Thompson, não tem P ali, é J.J. Thomson. 1898, ele estudando o tubo de raios catódicos de maneira mais específica e dedicada, ele acaba por fazer uma grande descoberta. Eu acho sensacional as fotos. Então ali eu tenho J.J. Thomson fazendo o experimento com o tubo de raios catódicos, o tubo de Crookes, na qual ele constata o seguinte, vamos escrever aqui. Então, esses raios, na verdade, eles eram corpúsculos. Corpúsculos de massa muito pequena. Esses raios, na verdade, eram partículas. Eles tinham massa muito pequena, mas tinham massa. Não era uma fonte de energia, não era um feixe luminoso. Era formado por corpúsculos de massa muito pequena. Quando você fazia ele interagir com campos elétricos ou eletromagnéticos, ele era atraído pelos campos positivos e repelido pelos campos negativos. Então, esses raios, na verdade, eram formados por partículas com carga negativa. E aí o estudo aprofundou, e aí foi descoberto que, na verdade, os raios catódicos eram, na verdade, um feixe de elétrons, que a gente vai representar com a letrinha E e vai colocar um menos aqui, indicando que ele é uma partícula subatômica, uma partícula menor do que o átomo. Então, essa eu já vou começar agora. Opa, então o átomo não é indivisível. Eu já consigo remover uma parte dele e uma parte menor do que o próprio átomo, que é o chamado elétron. Tá? E elétron eu mostrei em sala de aula quando eu atritei um plástico contra uma flanelinha e ele ficou preso na parede, que era o que o Tales de Mileto fazia com o âmbar, que é aquela resina fossilizada em que ele esfregava no cabelo ou na roupa de couro e atraía pequenos pedacinhos de palha. Em grego, âmbar é elétron, então o elétron faz referência a essa capacidade que alguns materiais têm de atrair o outro. E daí como é que ficou o modelo atômico segundo Thomson agora? Ele não aboliu o modelo atômico do Dalton. Eu continuo a ter o átomo, como sendo o quê? Uma esfera maciça. Só que agora essa esfera é carregada positivamente, ok? E essa esfera vai estar agora o quê? Incrustada. Ela vai estar preenchida externamente, repleta de elétrons, que podem ser arrancados dela ou colocados nela. Então eu posso eletrizar. Então numa prova, toda vez que falar
Qual o modelo atômico que explicou a natureza elétrica da matéria? Falou em elétrica, fala em elétron, falou em elétron, fala em J.J. Thomson. Qual o modelo, quando atritamos o pente no cabelo e aproximamos de pequenos pedacinhos de papel, o papel é atraído pelo pente? Eletrização por atrito e por indução, eletrização, então envolveu o elétron, você está falando do modelo de J.J. Thomson, que ficou conhecido à época como modelo de pudim com passas, porque na Inglaterra, se fosse no Brasil, seria o modelo brigadeiro. O modelo anterior, que é o de Dalton, é conhecido como modelo da bola de bilhar ou bola de sinuquinha. Sinuquinha, mesinha de sinuca, cervejinha. Ainda não pode, todo mundo em isolamento. Fechou? Então, um modelo acaba complementando o outro. O que vem agora? O que surgiu de novo para que esse modelo fosse deixado para trás? Esse experimento importantíssimo, que é o experimento que Sir Ernest Rutherford fez ao estudar o fenômeno da radioatividade. Então, vamos por partes aqui. Então, eu tenho aqui dentro um elemento radioativo, que nesse caso era um elemento alfa emissor, ou seja, ele emitia partículas alfa. Eles não sabiam na época, a gente sabe hoje. A partícula alfa nada mais é do que 2 prótons e 2 nêutrons. Pessoal, eu estou antecipando. O próton nem apareceu ainda. O próton vai aparecer agora no modelo de Rutherford. E o nêutron vai aparecer em 1931 com Chadwick, um americano. Então, eu estou antecipando. Então, a partícula alfa, ela é uma partícula relativamente pesada e a gente sabe que ela é carregada positivamente. Então, o que o Rutherford fez? O Rutherford pegou essa partícula, esse material alfa emissor, material radioativo, polônio, agora rádio e polônio, acho que foram 2 experimentos distintos, e aí ele usou um colimador, fez um feixe de radiação de partículas alfa, então a partícula alfa ela está caminhando aqui por esse feixe, tá? E aí ele fez como anteparo aqui, ele botou uma folha delgada, finíssima de ouro, e essa folha de ouro foi bombardeada pelas partículas alfa. Ao redor foi colocado um material fosforescente, ou seja, onde essa partícula alfa batesse, brilhava, indicando que ali tinha sido acertada. Qual foi a grande surpresa do Rutherford? Grande parte da radiação atravessou essa folha de ouro como se ela não existisse. A surpresa dele era como se você pegasse um tijolo, arremessasse na parede e o tijolo atravessasse a parede, porque ainda estava em vigência o modelo atômico do Thomson, que o átomo era uma esfera maciça, carregada positivamente, recoberta por elétrons. Então era para essas partículas alfa, algumas atravessarem, mas era para grande parte ser barrada por essa superfície densa de matéria. E na verdade o átomo se mostrou extremamente vazio por esse experimento. Então agora esse modelo rompe com os 2 anteriores. A matéria a matéria é descontínua, a matéria não é maciça, ela é vazia. Então eu tenho Sir, cavaleiro da rainha, Ernest Rutherford. Até comentei em sala de aula, ele era um excelente professor e excelente orientador para pesquisa. 10 ex-alunos seus foram prêmios Nobel de física. Então o cara, além de ser uma sumidade, um crânio, se eu não me engano, ele está enterrado, acho que no mesmo cemitério, no mesmo jazigo próximo do Isaac Newton, né? Eu tenho que pesquisar isso depois, não me lembro. Então agora já estou em 1911, tá? Nós já estamos em 1911 e eu tenho aqui uma foto, bonitão lá, Sir Ernest Rutherford. Então qual foi a concepção de átomo para Rutherford? Ele falou que o átomo teria então uma região muito pequenininha central que ele chamou do quê? De núcleo. Para Rutherford, no núcleo, você iria encontrar agora uma partícula chamada próton, que tem carga positiva. E era nesse núcleo que estava concentrada toda a massa do átomo. Mas o átomo seria predominantemente, aqui ó, vou pinçar aqui ó, o átomo seria predominantemente vazio. Então eu estou botando aqui os elétrons ao redor do núcleo. E aí esses elétrons estaria mais ou menos aquilo que a gente acaba tendo como visão, mesmo não sendo correta, mas é o que a gente mais tem no popular, como a visão do modelo de Rutherford. Essa região externa ele chamou de eletrosfera.
E era nessa região que estavam circulando, estavam girando ao redor os elétrons similar ao sistema planetário. Esse modelo atômico é conhecido como modelo atômico planetário. Então aqui eu tenho uma grande evolução na interpretação do átomo. O átomo não é mais maciço, não é mais indivisível. Na verdade, ele é formado praticamente por vazio, por espaço vazio. Ele tem uma região central muito densa, onde praticamente toda a massa do átomo se encontra dentro do núcleo. E ao redor está orbitando, girando, os elétrons similar ao modelo planetário. Só para vocês terem uma noção, então eu vou ter a massa do próton, a massa do elétron. A massa do elétron é igual à massa do próton dividido por 1840. Ou seja, a massa do elétron, a massa do próton a gente considera como sendo 1, é a referência que a gente tem. Então, a massa, eu preciso juntar quase 2.000 elétrons para dar massa de um único próton. Lembrando que, via de regra, na tabela periódica eu vou ter o número atômico maior 118, então o maior elemento químico que a gente tem vai ter lá 118 elétrons. Então, a massa do elétron ela é desprezível, entendeu? Essa é a grande contribuição do Ernest Rutherford. Na verdade, ele é prêmio Nobel de Física pela descoberta que ele fez com radioatividade. É dele a classificação de partículas em alfa, beta e gama. Tá? E agora, o que tem que aparecer para a gente poder dar uma repaginada nesse modelo atômico? E aqui vai aparecer uma coisa muito interessante, que é o espectro de emissão. O que significa isso? Uma ampola muito parecida com aquela ampola de Crookes. Você pega um tubo de vidro, você coloca um gás lá dentro rarefeito. Então, nesse caso, vocês vão ver o experimento com hidrogênio, com argônio, com o mercúrio e com o hélio. Então, eu vou ter ampolas de vidro. Lá dentro eu tenho gás rarefeito, um desses 4 gases, em que vai ser conectado a uma fonte, uma bateria, um gerador de alta voltagem, e vai ser feita uma descarga elétrica e esses gases vão emitir luz. É o chamado espectro de emissão. Só que cada gás desse tem uma constituição específica e ele emite uma luz de coloração específica. Vai ficar, eu estou tirando esses vídeos do canal do YouTube Física na Prática. Fica a minha recomendação para vocês acompanharem esse canal, é sensacional. Tá? Então, cada um desses elementos químicos vai emitir um espectro de emissão, ou seja, ele é estimulado, ele emite luz com colorações diferentes. Se você pegar um espectroscópio, você vai olhar nele, ele vai decompor essa luz que você está vendo nos diferentes espectros que compõem ela. Isso é uma assinatura de cada elemento químico. Então, o hidrogênio tem um espectro de emissão, o argônio tem outro espectro, o mercúrio tem outro espectro, o hélio tem outro espectro. Quando você usa o espectroscópio, você consegue identificar esses espectros. Então, segue agora aí os experimentos e depois a gente volta a comentar. Prestem atenção que ele vai conectar os eletrodos na ampola de vidro, que tem o gás rarefeito, ele vai ligar a bateria em alta voltagem, lá, a sua fonte de bancada, em altíssima voltagem, ela vai emitir uma luz que parece de cor única. Quando ele mete o espectroscópio, você consegue ver as linhas espectrais, as decomposições, que são uma identidade do elemento químico. Fechou? Vamos lá então para os experimentos do canal do YouTube Física na Prática. Vamos lá. É o contrário desse, nós vamos aqui ver linhas claras, porque é o espectro de emissão, né, do hidrogênio. Bom, então vamos ligar aqui a lâmpada. Então tem aqui uma cor mais ou menos, que você pode ver aqui, é uma cor magenta, né? E uma cor bonita. A gente pode dizer que átomo tem aí através, né, do espectro que ele emitir. Então, o hidrogênio, por exemplo, eu tenho esse espectro de emissão, olha. Eu tenho aqui violeta, tem um azul, né? Tem um vermelho que é bem forte, né? Tá? Aqui seria, na verdade, o violeta. São basicamente 4 cores, que se destacam, né? Exatamente. No espectro turquesa, né? É turquesa. É porque tem a parte do espectro, né, que não é visível também, né? Sim, é esse que é o ponto, exatamente. Né? Aqui nós estamos falando só daquilo que a gente consegue ver, né? Porque sim, é claro. Tem um azul e infravermelho também. Aqui embaixo o espectro do hélio, né? O neônio, infelizmente, nós não temos aqui. E temos o mercúrio. Tá? E temos também o argônio, que não está aqui também.
Então, quer dizer, você pode dizer qual gás que está contido nessas lâmpadas... Analisando o espectro. Analisando o espectro, exatamente. É isso que eu estava dizendo, que a astronomia vive disso, isso, né? Na verdade, para identificar, não é? Que tipo de gás há numa estrela, exatamente. Bom, então é isso que nós vamos observar aqui, né? Então nós temos aqui o espectro do hidrogênio e nós vamos olhar através do espectroscópio. Então temos vários tipos de espectroscópio. Então, analisando aqui, eu estou conseguindo ver um violeta, né? Um turquesa e um vermelho bem nítido. Então, 3 linhas bem fortes, né? Então, nós temos aqui o hidrogênio, né? E são pelo menos 2 muito fortes, que é o turquesa e o vermelho, né? E os outros são mais fraquinhos. E é bem claro aqui, olhando pelo espectroscópio. Aqui eu tenho uma outra lâmpada. Essa é a lâmpada de mercúrio, é vapor de mercúrio a baixa pressão. Então aqui eu tenho também esse espectro com um monte de linhas, né? E o mercúrio, então, a gente vai conseguir ver algumas dessas linhas aí. É porque com o espectroscópio é que você vai conseguir ver toda essa riqueza, linhas. Não é isso? Porque aqui é uma soma de todos, na verdade, né? Você não consegue distinguir, né? Isso, exatamente. Aqui um outro gás, no caso é o argônio, né, que a gente pode também olhar. E aqui o hélio, né? O hélio é muito bonito, né? Que dá essa cor amarela, né? E a gente pode ver que também tem várias linhas aqui, né? À medida que você vai considerando elementos com número atômico cada vez maior, né, a riqueza vai se tornando também maior, sim, não é isso? Sim. Você tem muitos níveis de energia, né? Exatamente. Muito bom. Fechou, galera? Show de bola. Perceberam ali então os espectros de emissão, que é a identidade visual de identificação dos elementos químicos. Cada um, quando estimulado, vai emitir uma luz de coloração diferente. Essa luz é decomposta no espectro e aí a gente consegue identificar essa identidade química e física do elemento químico. Então, gravem isso desse espectro de emissão. E vamos somar agora um novo conceito. Eu vou colocar uma foto aqui importantíssima e a gente vai comentar essa foto. Olha só essa foto. Se eu perguntasse para vocês quem vocês reconhecem ali, obviamente que 99,99% das pessoas iria reconhecer este cidadão que está abaixo da seta, que é o mundialmente famoso Albert Einstein, um físico revolucionário. Mas eu quero falar especificamente da figura do cidadão à sua esquerda, que é igualmente importante para esse novo conceito que está sendo criado. Peço desculpas que na rapidez que eu tive que preparar essa aula, eu não reconheço as figuras, as personalidades ao lado. Então, quem estiver assistindo a aula e identificar essa foto que eu tirei do Google e puder botar nos comentários quem são os outros participantes desse encontro fenomenal, fantástico, eu tenho ali então à esquerda de Einstein, Max Planck. Planck é vamos dizer, o idealizador de uma nova linha de raciocínio que vai tomar conta da física, que é aquele comportamento que partículas subatômicas, prótons, elétrons, nêutrons, mesons, quarks,
os próprios átomos ou moléculas ou pequenos agregados moleculares vão se comportar de maneira diferente da física clássica. Então eu tenho nessa foto que eu quero trazer para o destaque Max Planck e Albert Einstein. São dois alemães. O Max Planck, ele ficou indignado, não, ele ficou com a pulga atrás da orelha do comportamento que a luz tinha. Alguns fenômenos que a luz se comportava não seriam explicados meramente com seu comportamento ondulatório. Ou seja, considerando a luz apenas como sendo uma onda eletromagnética, você não conseguiria explicar o comportamento dela frente a algumas situações. E aí ele propôs que a luz pudesse se comportar de maneira corpuscular, ou seja, que ela não fosse um feixe contínuo ondulatório, que ela tivesse pequenas partículas ou corpúsculos, que a gente vai chamar de fótons, que é essa unidade fundamental das ondas eletromagnéticas, e que elas eram quantizadas, elas tinham uma quantidade específica de energia. E isso aí era os quantum, que o pacote formava um quanta. Então, essa energia quantizada, essa unidade fundamental que forma essas ondas eletromagnéticas, foi chamado de quantum. E aí a gente chama esse novo capítulo da física de física quântica. O Planck não acreditava muito que essa ideia dele ia prosperar, mas o Albert Einstein conseguiu pegar essa ideia do Planck, da energia quantizada, do fóton quantizado, e explicar o chamado efeito fotoelétrico, na qual, por exemplo, um painel solar, quando recebe a luz, que é composta de fótons, que são pacotes quantizados, quantizados de energia, estimula o elétron a sair da placa e eu tenho uma corrente elétrica. Então, é uma interação entre o fóton e o elétron. O Einstein usou dessa nova teoria, que é a teoria da física quântica, para explicar o efeito fotoelétrico. E aí a gente então agora tem o estabelecimento de um novo conceito, que é o conceito da física quântica. Então, esses dois conceitos, dos espectros de emissão com a nova física quântica, vão incorporar agora e vão fazer parte do próximo modelo atômico que está na sequência. Aí o Ferreira, me ajuda. O Ferreira hoje colocou lá e falou Niels Bohr. Ok? Niels Henrik David Bohr, não deve ser David, é dinamarquês, 1913, Rutherford 1911. E está aqui a foto dele. Eu fico impressionado, me impressiona muito. A gente vê hoje laboratórios high-tech, né? Laboratórios com computadores de última geração, todos bonitos, todos brancos, bem isolados, bem controlados, com equipamentos de altíssima geração. Olha o laboratório que eu tenho atrás do Bohr ali, parece um laboratório meio caseiro, meio de colégio. Mas a genialidade deles era surpreendentemente avançada, que com recursos hoje considerados simples, eles conseguiram desenvolver teorias extremamente complexas. Vamos pegar essas duas citações anteriores que eu fiz e vamos colocar no modelo atômico. Primeira consideração importante. Segundo as leis do eletromagnetismo de Maxwell, toda partícula com carga acelerada emite radiação e vai decaindo, emitindo. O Bohr, ele estudou o átomo de hidrogênio, tá aqui. O hidrogênio ele estudou por quê? Porque é o átomo mais simples. Ele é formado unicamente por um próton e ao redor desse um próton eu tenho um elétron, tá? Então, pelo modelo atômico de Rutherford, eu teria o núcleo com esse próton, o elétron orbitando ao redor do núcleo. Só que pela teoria do eletromagnetismo convencional de Maxwell, esse elétron em movimento, ou seja, uma carga elétrica acelerada, ele emite radiação. Então, esse elétron vai emitir radiação e vai fazer com que ele vá perdendo, então, essa órbita e ele entre em rota de colisão com o núcleo. E aí terminou essa órbita do elétron. Seguindo as leis tradicionais do eletromagnetismo, o elétron ia girar, ia emitindo radiação eletromagnética, ia perdendo raio e ia em espiral até cair dentro do núcleo, até colapsar com o núcleo, ou talvez formar o que era o modelo atômico de Thomson com os elétrons incrustados na superfície externa do núcleo. Ponto. Então, esse era um problema do modelo atômico de Rutherford. Bohr sugeriu que só pudesse existir um raio possível a partir da quantização da física quântica associada ao movimento do elétron, essa quantização do momento angular. Eu vou colocar aqui, ó, L, atribuiu a letrinha L, que é a quantização do momento angular.
ela vai ser igual a um número n inteiro que multiplica h cortado. Esse h cortado é a constante universal da física quântica, é a constante de Planck, que é a letrinha h dividida por 2π. Não me interessa agora, porque isso aqui é parte da física, essa constante de Planck, mas que ela vai ser usada em várias outras equações, por isso que ela é universal. Tá? O que me interessa mesmo aqui é que essa quantização de energia, ela vai ser sempre multiplicada por um número inteiro, ou seja, eu vou ter uma única órbita possível para o elétron, e se ele tiver que mudar essa órbita, vai mudar para uma outra órbita inteira também, num padrão quantizado. Ou seja, eu vou ter o mesmo núcleo, então por isso que muitos vestibulares trazem modelo de Rutherford-Bohr. Como era um núcleo para Rutherford? Prótons no núcleo. Não existia ainda o nêutron vai surgir em 1931, eu estou falando em 1913 aqui. O nêutron já era sugerido como partícula, tá? Mas a confirmação dele veio em 1931, então já se sugeria a presença do nêutron porque o número de massa era maior do que o número de prótons dentro do núcleo. Então, e aí Bohr sugeriu o quê? Eu vou ter o elétron aqui numa órbita circular, só que esse elétron não vai obedecer os princípios da física tradicional. Esse elétron ele vai ter uma órbita estacionária, ou seja, ele vai se comportar como se fosse uma onda estacionária, e dessa forma ele não vai emitir radiação eletromagnética e não vai decair numa espiral crescente até chegar no núcleo. Então esse elétron está orbitando em um nível quântico. Então toda vez que falar em nível, toda vez que falar em camada, a gente vai estar falando então do modelo atômico de Bohr, que incorporou esse conceito dos espectros de emissão. Por que o espectro de emissão está nesse modelo, Ademir? Então vamos fazer, o hidrogênio tem só uma camada, mas vamos dizer que esse elétron aqui, ó, eu vou botar para o lado de cá, que esse elétron, ele veio para cá, ó, tá? Ele está aqui agora, ele está aqui, ele foi estimulado, ele recebeu energia, então ele vai saltar de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Ademir, o hidrogênio não tem essa camada, mas se você estimular, ele vai pular para uma camada mais externa. Vai criar essa camada, porque a camada não existe, né? A camada só existe ali porque os elétrons estão orbitando nesse nível quântico. Então, só que esse elétron, ele absorveu energia e deu o chamado salto quântico. Ele deu o chamado salto quântico. O que significa isso, Ademir? Ele absorveu energia e pulou de uma camada mais interna para uma camada mais externa. As camadas, quanto mais externas forem, mais energéticas elas são, porque as mais internas são menos energéticas e dessa forma mais estáveis, porque um dos princípios que rege a física é os estados menos energéticos são mais comuns, mais fáceis, mais estáveis de acontecerem. Então eu estou ali o elétron, igual aquela ampola que a gente viu com a descarga elétrica. Deu uma descarga elétrica, o elétron faz o quê? Puf, saltou, salto quântico. Mas ele não quer ficar. Uma vez que interrompa, ou que não mantenha a quantidade de energia suficiente, ele vai retornar para sua camada. Só que agora esse elétron está mais energético, porque ele absorveu o fóton, ele absorveu energia. Quando ele retorna, ele vai emitir o excesso de energia absorvido sob a forma de luz. Por isso que cada átomo, cada elemento, tem uma sua configuração de elétrons eletrônica específica, e cada um vai executar saltos quânticos específicos, liberando frequências de cor, de onda eletromagnética de luz diferente. Então, por exemplo, se o átomo tem 2, 3, 4, 5 camadas, se tem 1, 2, 3, 4 elétrons nas suas camadas, esses elétrons vão dar saltos quânticos com características diferentes, emitindo cores diferentes. Entendeu? Fechou? Essa é a grande contribuição de Bohr. O modelo é muito parecido. Os dois, Rutherford e Bohr, têm núcleo e têm eletrosfera. Show de bola. Os dois têm um núcleo carregado positivamente com prótons e sugere-se a presença do nêutron. E ali naquele núcleo encontra-se toda a massa do átomo. Ao redor, à periferia, de maneira gigantescamente enorme, eu tenho a eletrosfera, que dá o tamanho para o átomo.
E o núcleo é desprezivelmente pequeno em relação à eletrosfera, assim como a massa da eletrosfera é desprezivelmente pequena em relação à massa do núcleo. Nessa eletrosfera, tanto para Rutherford quanto para Bohr, eu tenho os elétrons orbitando. A diferença é que Bohr pegou agora os elétrons e subdividiu eles em camadas ou níveis quânticos, respeitando um princípio novo que se criou, que é o princípio da física quântica. Então, esses elétrons estão em níveis quantizados, podendo saltar de um nível mais interno para o mais externo ao absorver energia. Quando eles retornarem para o nível de origem, eles vão liberar esse excesso de energia sob a forma de luz. E aí eu tenho a realização do chamado salto quântico e o seu retorno, o seu nível, a sua camada de origem. Fechou? Vamos seguir em frente? Olha só, então eu vou fazer aqui. Aqui eu vou ter o núcleo, que é igual para Rutherford e para Bohr. E aí o Bohr, ele estudou o hidrogênio, que tem apenas uma camada, mas a gente sabe hoje em dia que os átomos podem ter até 3, 4, 5, 6, até 7 camadas. Essas camadas receberam as letras K, L, M, N, O, P e Q. E vai aparecer, lembra aquele Nzinho lá? O Nzinho lá acabei esquecendo, do momento angular do elétron, que multiplicava a constante de Planck dividida por 2π. Aquele N era um número inteiro. Esse número aqui, a gente vai chamar então de número quântico principal. Número quântico principal. Para a camada K vale 1, para a camada L vale 2, para a camada M vale 3, N vale 4, O vale 5, P vale 6 e Q vale 7. Então, se eu falo que um elétron, se eu Ademir na prova, se eu colocar assim, ó, pessoal, um elétron de N igual a 4, eu quero dizer que esse elétron, ele vai estar nessa quarta camada. O seu número quântico é o seu endereço, onde é que eu encontro esse elétron? Então, o Bohr deu a ideia, a teoria de que a eletrosfera estivesse dividida em camadas, em níveis quânticos quantizados. É naquele nível que eu posso encontrar o elétron. Nem para mais, nem para menos. Se ele ganhar uma quantidade X de energia, ele salta para um outro nível quântico. Tanto que esses números são inteiros, não são fracionados. Então, o salto é quântico em níveis ou camadas. Quando ele retorna, libera energia. Fechou? E se existisse um espectroscópio mais... Que fórmula é essa? Que isso aqui é? Ah, isso aqui é o π. E aqui eu tenho uma letra do alfabeto que é o K. Ou faz assim, né? Pica. Pica. E se existisse um espectroscópio mais pica, mais bom, mais melhor de bom de qualidade? E se existisse um espectroscópio um pouco mais potente? Só que eu conseguia... Lembra aqueles espectros de emissão? Eu consigo dividir eles, será que mais ainda? Pois bem, ficou comprovado que a gente consegue dividir além do que já se conseguia dividir. Ou seja, um alemão chamado Arnold Johannes Wilhelm Hans Sommerfeld, segundo Arthur Costa de Avelar Ferreira, essa é a pronúncia desse alemão. Em 1916, e olha que legal a foto aqui, eu tenho ele à esquerda ali, o Sommerfeld, e à direita é a única foto que eu encontrei do Niels Bohr sorrindo. Imagina um encontro de sapiência, de inteligência que eu tenho ali. Os espectroscópios mais avançados conseguiram mostrar que, além das camadas, eu ainda conseguia dividir aqueles espectros em subcamadas. Então, o átomo, a eletrosfera, ela não tem só camada ou nível, ela também tem subcamada ou subnível. O que foi observado? Eu vou colocar aqui o mesmo núcleo e agora aqui eu vou colocar uma camada. Segundo Bohr, as camadas têm formato que são formato esférico. Essa aqui é uma camada. Fechou? Vamos lá, o Sommerfeld percebeu que ainda eu posso dividir essas camadas em subcamadas. Então eu vou dividir aqui. E a subcamada ela já não é mais circular, ela é elíptica, com o núcleo excêntrico, ele vai ocupar uma dessas extremidades dessa elipse. Então eu tenho aqui dentro da camada a primeira subcamada, eu vou ter agora aqui então uma
segunda subcamada. Eu vou ter agora, desculpa o desenho, pessoal. Eu vou ter agora, então, uma terceira subcamada, que é uma elipse. E, finalmente, o átomo, a eletrosfera, pode ter uma quarta subcamada. Percebe que elas têm essa forma elíptica que confere para elas, então, quantidade de energia. Então, eu tenho subcamadas mais ou menos energéticas. Fechou? Então, esse branquinho aqui de formato circular é um nível ou também chamado de camada. Ele vai responder pelo número quântico principal, que vai variar de 1 até 7. Essas subcamadas também podem ser chamados do que? Subníveis ou subcamadas. Que, diferentemente das camadas, elas foram identificadas como sendo do tipo S, do tipo D e do tipo F. São Paulo, Distrito Federal. E, assim como o N representa o número quântico principal, o L vai representar o número quântico secundário, que identifica o subnível na qual eu encontro o elétron. O S é o 0, o P é o 1, o D é o 2 e o F é o 3. Fechou, galera? Deu bastante coisa, mas assim, ó, então o Bohr dividiu a eletrosfera em camadas em níveis quânticos. O Sommerfeld percebeu que, além do nível, ainda conseguia dividir um pouco mais ainda em subníveis. Então, o átomo pode ter de 1 até 7 camadas, N, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou até o 7, que é o número quântico principal. E essas camadas podem estar divididas em 1, em 2, em 3 ou até 4 subníveis, que receberam as letras S, P, D e F, e o número quântico secundário, ou L, 0, 1, 2 ou 3. Fechou, galera? Isso é o que a gente tinha para falar assim, de maneira resumida para você que é aluno do ensino médio, sobre os principais modelos atômicos que a gente trabalha nos vestibulares. E uma boa sorte, espero que a revisão ajude vocês no simulado que acontecerá em breve. Beijo no coração, obrigado pela atenção, até a próxima videoaula com o professor Ademir. Fui!